Não existe situação na sua vida que às vezes você sente que você sabe o que devia fazer, mas você reage de forma desproporcional. É um ciúme exagerado, é uma raiva exagerada, é você às vezes gritar numa situação que não caberia, ou você ter um medo. Você depois fica se culpando, porque você no fundo você sabe o que deveria ser feito, mas você reage de forma imatura. E você fala assim: "Eu acho que eu sou uma pessoa limitada, eu não consigo, por que que eu não consigo fazer o certo?" E simplesmente reagindo. Esses momentos são quando os nossos traumas infantis são ativados e, de repente, o nosso eu criança assume. E como que a gente sabe que nosso eu criança está no controle? Quando a gente tem um medo descontrolado, quando a gente tem raivas descontroladas. Toda vez que você tem uma emoção que toma conta, é o trauma que ativou. O trauma lá de quando você era pequenininho, quando você não tinha um repertório para resolver as coisas. Essa criança sofreu traumas e ela foi exposta a coisas que vão de medo, abandono, ressentimentos, tristezas, perdas. E a perda, gente, às vezes não é uma perda grande, porque a gente adulto, a gente avalia as perdas como sendo as pessoas que a gente ama, que a gente perdeu, né? Às vezes uma criança, ela perde um brinquedo e aquilo é uma grande perda. Tem um filme muito famoso que chama Um Sonho de Liberdade, que tem uma cena muito emblemática sobre isso, que é quando um bonequinho cai e o pai dele puxa a criança, né, vamos embora, e ele perde aquele boneco. Aquilo é um momento de tristeza, é uma cena que toca muito as pessoas, porque a gente se identifica, né, porque um dia a gente foi aquela criança. Então, quando esses traumas tomam conta, a gente reage. Então, hoje esse vídeo é exatamente para você aprender como o seu eu adulto vai tomar as rédeas da situação nos momentos que o eu criança surge. Esse eu adulto, ele é racional, ele é resolutivo, ele é mais equilibrado, ele sabe como agir. Então, quais são os passos que você deve seguir? Primeiro é assumir o controle fazendo uma pergunta: o que essa situação hoje quer me mostrar? O que eu aprendo com isso hoje? Não fica se questionando e se martirizando, que a gente fala assim: "Por que que eu tô com medo? Por que que, né, por que que eu tô com raiva?". Às vezes a gente fica se martirizando com essas coisas. Então, o que você faz, na verdade, é dizer, acalmar a criança como você acalmaria o seu filho ou uma criança realmente pequena e falar: "Ó, você não tá sozinho, né, eu assumo aqui. A partir daqui eu assumo". É o seu eu adulto conversando com o seu eu criança. Você não está mais só. Você tem eu agora para resolver. Eu te vejo agora. A partir desse momento eu tomo as decisões. E você fazer esse ato simples te tira daquele estado, daquela explosão. E a partir do momento que você toma o controle para você, novamente, você consegue tomar as resoluções corretas. Então, quando o eu criança está ativo, a nossa amígdala cerebral está ativa. E a amígdala cerebral, ela identifica ameaças, sejam elas reais ou imaginárias. E imaginárias no sentido de que ela está ligada nesse ponto, você passou por uma situação no presente que te liga a uma emoção conhecida do passado, né? Alguma coisa que você passou. Quando você assume como adulto e pergunta: "Você não está mais sozinha, eu resolvo a partir daqui", é como se você levasse segurança, a segurança que aquela criança que você era não sentiu, não teve, e você assume esse controle. Então você consegue tomar decisões melhores, porque nesse momento, fazendo esse lado racional agir, ativa o córtex pré-frontal e ele ativo, ele consegue ter melhores decisões, tomar melhores rumos
para aquela situação. A gente crescer não significa que a gente vai apagar essa criança que a gente foi, mas é a gente levar o conforto que ela precisa. É a gente ter a maturidade de olhar para aquela criança e não apagar a história dela ou diminuir a dor que ela teve. Aceitar que aquilo aconteceu e a gente tomar as rédeas disso. Eu hoje falei de coisas que a gente pode fazer no momento que está acontecendo, porque isso acontece o tempo todo, a vida acontece, gente, e assim, a gente passa por situações na vida e o tempo todo é alguma coisa nos estressando. É o chefe, é o trânsito, é alguém que, ele está errado no trânsito e ele está me xingando e a gente se sente injustiçado. Então, às vezes a nossa raiva no trânsito é a gente sentir injustiça. Ou como que essa pessoa vai se safar disso? Né? A gente se sente indignado com as coisas. Quando isso é muito grande, você está dando muita importância, você está com o trauma ativado. Lógico que a gente sai dessas situações, mas tantas vezes a gente precisa de terapia, porque existem traumas que são realmente muito difíceis de serem superados sozinho. É necessário a intervenção de um terapeuta. E não é que muita gente me pergunta, mas eu preciso de terapia? Eu acredito que a terapia, ela te ajuda a cortar caminhos. Existe toda uma geração, a geração do meu pai, que é o pessoal de 80 anos, 70 anos, eles têm uma crença muito arraigada de que não precisa, né? Tanto que o nome deles, né? Hoje a gente tem geração X, geração Z, geração Millennial, eles são a geração silenciosa. Esse é o nome deles. Então, são pessoas que aprenderam a calar os traumas e a, digamos assim, fazer a própria terapia. E são pessoas muito endurecidas, acreditam muito nisso. Só que isso é simplesmente você pegar o seu trauma não resolvido e empurrar uma geração para frente. Então, assim, nós somos as primeiras gerações que dão importância à terapia. E o que a terapia faz? Ela não vai resolver sozinha a sua questão, mas ela vai te ajudar a cortar um caminho, aquilo que às vezes você vai levar uma vida para superar, ou talvez morra sem superar. Com a terapia você consegue transpor isso com muito mais facilidade, ela vai te dar ferramentas para aquilo. Então é um convite a deixar para trás assim, esses preconceitos. Tem pessoas ainda hoje que têm preconceito com a terapia. Isso é usado às vezes de forma muito violenta durante discussões. Virou ofensa moderna. Você precisa de terapia. Isso normalmente dito com muita raiva, como forma de invalidar o outro. E normalmente a pessoa que grita isso para o outro é a que mais está precisando. É a que mais precisa passar pela terapia. Então, não seja essa pessoa. Abre a sua mente, abre o seu coração para buscar uma vida melhor para você e para os seus, para quem convive com você. Né? Sair da síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, vou morrer assim. Esse é sempre o convite. Então, vem para a terapia. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, compartilha, manda para quem você acha que precisa. Talvez essa mensagem tenha sido para você mesmo. E deixa sugestões, conta a sua história, vou sempre gostar. Se você já teve situações em que você sentiu que perdeu o controle, me conta. Eu vou sempre gostar de saber, às vezes eu vou contar a sua história aqui, lógico, sem deixar seu nome, mas eu posso usar a sua história para ajudar outras pessoas e muito mais gente, para essa mensagem chegar longe. E eu espero que você tenha uma linda vida.